Eu gostaria de cumprimentar todos com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus queridos, mais uma semana a qual nós passamos e hoje estamos aqui na presença do Pai. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus neste momento. Depois de uma escola bíblica tão abençoada, agora iremos iniciar este culto. Para tanto, quero primeiramente passar o programa deste culto desta manhã, amém? Na direção está a irmã Fátima. A leitura vai ser em Cantares 2, 15 a 17, se você já quiser ir vendo. E a mensagem desta manhã será o nosso ungido do Senhor, nosso pastor Douglas, que tem por tema a resiliência em tempos difíceis. Isto? Que Deus possa já começar a falar o nosso coração. Eu tenho certeza, irmão, que o Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nesta manhã, amém? Teremos também para abrilhantar esta manhã, para adorar a este Deus, a qual eu e você viemos adorar nesta manhã. Primeiro o louvor estará com o nosso diácono Laércio, que estará o louvor nesta manhã. E o segundo louvor, também antecedendo a palavra, será também o diácono Laércio Lima. Amém? Na recepção está a irmã Valéria. Qualquer dificuldade, você pode procurar ela, tá bem? Neste momento, então, eu gostaria de, por favor, convidar a igreja do Senhor a se colocar de pé nesta manhã. Sabemos que estamos diante do Pai, e quando essas portas foram abertas para o adorar, Ele já estava aqui nos esperando. Você crê nisto? Então, nós sabemos que nosso Deus já estava aqui, e hoje, neste momento, irmãos, que toda a honra, que toda a glória, que toda a adoração seja dada unicamente a este Deus, a qual eu e você viemos buscar e o adorar, e agradecer a Ele por mais uma semana de luta, mas muito mais de vitórias, amém? Porque estamos aqui. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você também que está na sua casa, tenha certeza que você também estará recebendo da parte de Deus o alimento, a bênção dos céus. Então, neste momento, Cantares de Salomão 2, será do 15 ao 17. Nós estaremos lendo e logo após estaremos todos juntos em oração, agradecendo a este Deus. Amém? Cantares de Salomão 2, do 15 ao 17. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Pode estar um pouquinho diferente, mas é a mesma, vai esclarecer da mesma forma, amém? Então, em nome de Jesus. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou aos filhos dos corços sobre os montes de Beter. Amém? Que você vai meditando, então, neste tema. Vamos orar neste momento, agradecendo a este Deus por este dia. Não importa, um pouquinho frio, chuvoso, mas estamos aqui pela sua misericórdia e pelo seu grande amor para conosco. Amém? Soberano Deus, rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda exaltação, toda adoração. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer nesta manhã no Teu santuário, porque esse é o dia que o Senhor fez para o adorar na beleza da Tua santidade. Pai, aqui está o Teu povo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor irá continuar falando conosco, porque o Pai já falou conosco na escola bíblica. Senhor, que Tu possa alcançar cada coração nesta manhã. Senhor, vai ao encontro do Teu filho também. Vai ao encontro dos lares nesta manhã. O Teu filho e a Tua filha que também ouve, Senhor, que está agora neste momento cultuando junto conosco. Senhor, nós temos certeza, Pai, que nós viemos aqui, Senhor,
com certeza de vitória. Senhor, vai ao encontro do meu irmão e da minha irmã agora no seu lar, que todos recebam da tua parte o alimento. Senhor, que o teu filho receba a bênção da cura, do ânimo, da força, Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja. Nós queremos glorificar e exaltar este nome, que é sobre todo nome, Senhor. E este culto que foi dado início em teu nome, queira abençoar a todos, Pai. Sabemos que viemos ao lugar certo, a casa de Deus, a casa de oração, ó Pai. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação neste lugar, Senhor, porque aqui não é um simples lugar, não, mas é a tua casa. Senhor, muito obrigado, que o Pai continue falando conosco nesta manhã. Senhor, abençoa os louvores, receba, Senhor, a nossa presença, Ariaster me clama, em tua presença nesta manhã. Senhor, também ouviremos daqui a pouco a tua palavra pelo teu ungido. Use ele, Senhor, use o teu servo segundo o teu querer e segundo a tua vontade, porque sabemos que somos apenas vasos, Senhor, a qual tu quebra e nos faz de novo. Por isso nós já te agradecemos, Pai. Receba-nos neste dia e toma-nos em tuas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Na certeza da bênção e na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Quem aqui é feliz no serviço do nosso Rei? Então louve comigo esse hino do brado de júbilo, no serviço do meu Rei. Satisfeita, abençoado, proclamando o meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, contra paz, felicidade. Serve ao meu bom Rei, no serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, minha vida entregarei, muita paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vendo luz e decidido,
Agradecido. Graças a Deus, irmãos. Vale a pena servir a este Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Continuaremos também adorando a este Deus. Agora nós vamos também agradecer a este Deus através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Nós sabemos que o nosso Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Que nós possamos orar neste momento. Vamos orar neste momento, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, elevamos as nossas vozes até o trono da Tua graça. Pai, Senhor, vale a pena estar na Tua presença, Pai. E agora, Senhor, nós queremos também, Senhor, de uma forma toda especial, Te agradecer pela vida, pelo pão, pelo alimento, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, eu Te peço uma bênção toda especial aos ofertantes desta manhã, aos dizimistas da semana, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu Te peço uma bênção toda especial aos meus irmãos, à Tua igreja, que está aqui nesta manhã, que ela pôs abrir as portas, Senhor. Porque o nosso Deus, a qual nós cremos, Senhor, é o Deus que abre porta onde não há porta. E é este o Deus que professamos e cremos, e temos certeza do que falamos, Pai. Porque a Tua palavra nos prova isto. Abençoa os nossos irmãos que estão nos lares agora. Vai ao encontro, Senhor. Vai ao encontro do Teu filho e da Tua filha nesta manhã. Supre as suas necessidades, Senhor. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Que Tu venha abençoar e multiplicar. Que nunca falte no celeiro dos Teus filhos. Pai, abençoe a todos, meu Deus. Senhor, se houver alguém desempregado, abre as portas, Senhor. Porque Tu faz, Senhor, do impossível possível. Senhor, nós temos certeza, Senhor, que Tu está alcançando a cada um dos nossos irmãos, a Tua igreja e o Teu povo. Senhor, abençoa quem irá, Senhor, administrar esta oferta. Senhor, esses dízimos, Senhor, que Ele possa abençoar e multiplicar. Senhor, que a Tua igreja venha cada dia crescer para honras e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Pai, na certeza da bênção e na certeza da vitória. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Vamos louvar novamente com o hino do Brado de Júbilo 380, Corajosos. Corajosos, pois verão a
Som. Obrigado. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Não tem como ficar animado com hinos assim, né? Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Deus é soberano e eterno, digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo poder. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor, aleluia. Encurva a sua cabeça e ora comigo. A Fátima já fez a leitura aqui inicial, em Cantares 2, do versículo 15 ao 17. Eu quero que você ore comigo e se acomode no seu lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, aqui nós estamos diante da Tua grandeza, diante da Tua graça e diante da Tua glória. Sim, Senhor, firmes, Senhor Deus Todo-Poderoso, prontos, Senhor, a sofrer por Ti, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus de graça, um Deus de glória, um Deus de poder. Oh Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Nos fortalece, Senhor, felizes, ó Senhor, em fazer, Senhor Deus, o serviço por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua glória. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, que possamos aprender da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se acomode no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus tremendo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a resiliência em tempos difíceis. Quem não tem passado por isso? Mas a gente precisa entender certinho, porque eu quero relacionar a questão da resiliência e eu quero relacionar esse texto aqui de Cantares, a qual fala, Cantares 2, 15 a 17, apanhai para nós as raposinhas, que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Ó, meu amado é meu, e eu sou dele, e ele cuida do seu rebanho entre os lírios. Antes que surja o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faze-te semelhante ao servo e ao filhote da corça sobre os montes de Beter. Aleluia. É um texto maravilhoso, um cântico. Alguns falam sobre uma declaração de Salomão a uma de suas mulheres, a qual ele ficou apaixonado. Outros dizem que não, em relação à igreja, independente daquilo que a gente seguiu, da linha teológica que a gente seguir, é um texto que fala com a gente. Cantares, embora ele seja um texto, às vezes um pouco abrasivo, até de uma parte sexual entre uma mulher e um homem, ele também traz uma concepção e uma analogia de Cristo para a sua igreja. Da igreja para Cristo. Então é muito interessante isso. E a gente vai falar um pouco sobre resiliência. O que é resiliência? É uma palavra que a gente ouve bastante no meio evangélico. Resiliência. E o que é resiliência? Outra que a gente ouve bastante é procrastinação. São palavras interessantes que às vezes você ouve e não sabe.
a gente tem que aprender para saber aonde a ideia ela quer chegar. A gente ouve sobre a questão do quilhão também. O que significa isso? Tem algumas palavras e alguns chavões que a gente ouve que a gente tem que saber realmente aquilo que significa. Mas vamos lá. Vamos aqui para o dicionário. O que é resiliência, conforme a definição do dicionário de Oxford? É um substantivo feminino. A física, ela intitula assim: propriedade de alguns corpos que apresentam de se retornar à forma original após terem sido submetidos a uma formação elástica. É interessante. Se você for pensar isso, você pode pensar numa bexiga, né? Aí você tira o ar e ela volta na sua forma. Talvez ela fique um pouco mais dilatada, mas ela volta na sua forma. Para você saber mesmo se ela está dilatada, você vai ter que saber as dimensões totais. Mas ela volta na sua forma. E ela sofre uma pressão. Já no sentido figurado, ou figuradamente, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso é resiliência. Quando a gente vai para um campo de psicologia, diz assim: resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como a administração, a ecologia, a física e a psicologia. A palavra resiliência tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano. Na área da psicologia, fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde, física e mental. Física e mental. Após passar por uma experiência muito difícil. Assim, podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar ou superar adversidades. Interessante. Quem não está passando por dificuldades? E será que depois dessa pandemia estaremos no nosso estado natural? Fica um ponto de interrogação. Mas é bom a gente pensar nisso. Você vai voltar ao seu estado natural? Você vai voltar a congregar da mesma forma? Embora a pandemia nos ensinou muito, principalmente a igreja. O Senhor mexeu. Para definir o comportamento resiliente, é preciso levar em conta dois fatores: crise e superação. Diante de uma situação crítica ou adversa, pessoas podem manifestar diversos tipos de comportamento. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza recursos para superá-la. E quantas pessoas foram colocadas à prova e saíram do seu normal? Principalmente mentalmente. Principalmente isso, ó. Não estão no seu normal. Pessoas passaram por tremendas dificuldades de perca e às vezes de doença, às vezes financeiro, que não voltaram no seu normal.
Então a gente começa a pensar, a gente pregava tanto de resiliência antes, e após uma grande prova, como esta, que não está nem perto do que a Bíblia descreve, a gente já não voltou no nosso normal. E quando chegar as outras? A gente tem que pensar e parar. Começar a olhar o reflexo e esquecer dele. Como diz lá em Tiago. Exemplos de resiliência. Nelson Mandela é um exemplo de resiliência. Primeiro presidente negro da África do Sul. Passou 27 anos preso em uma cela minúscula, como uma solitária. 27 anos lutando contra o apartheid. 27 anos ali falando que a diferença de cor ela não deveria ser o ideal. Quando ele volta, ele demora quase 5 anos para se tornar presidente daquela nação. Devido ao sistema do apartheid. Até que ele superou as barreiras. Em 93 ele foi Nobel da Paz. A pressão, você sair da pressão e voltar no mesmo normal que você estava. De defender aquilo que você acreditava. Outro exemplo. Stephen Hawking. Sabe quem é? É o astrofísico. Aquele que andava na cadeira de roda, todo deformado, mas fazia uns cálculos de astrofísica maravilhosos. Aqui. 50 anos de diagnóstico de uma doença, a qual acomete o irmão da irmã Sandra Alfaro, a ELA. Esclerose lateral amiotrófica. É a ELA. Reconhecido no campo científico da física e da cosmologia. Você não consegue entrar nessa área se você não barrar com ele. Ele revolucionou algumas coisas. A fonte disso está em significados.com.br. Outro exemplo de resiliência. Agora eu vou contar uma história. Maria da Penha Maia Fernandes. Alguém conhece? Ou não? Maria da Penha Maia Fernandes. Fortaleza, Ceará, 1º de fevereiro de 1945. É uma farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Concluindo seu mestrado em Parasitologia e Análises Clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977. O caso da Maria da Penha é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. A sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Início de 1974 a 76. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, quando estava cursando mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1974. À época, ele fazia os seus estudos de pós-graduação em economia na mesma instituição. Naquele ano, eles começaram a namorar. E Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solitário com todos à sua volta.
O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras 2 filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamento explosivos, não só com a esposa, mas com as próprias filhas. Eu vou repetir porque é disso que a gente vai falar. Intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se assim o ciclo da violência, aumento da tensão, ato de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Isso é o círculo da violência. Foi nessa última fase também, conhecido como lua de mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua 3ª filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões, irreversível na 3ª e 4ª vértebra torácica, lacerações da dura mater e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto. É para deixar o microfone mais perto? Não? Posso continuar? Então vamos lá. Tentativa de assalto. Versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração e que o autorizava a agir em seu nome. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados da Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Ciente da grave situação, a família e os amigos da Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída na casa, sem que pudesse configurar abandono de lar. Assim não haveria o risco de perder a guarda das suas filhas. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991. Ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos, mas devido aos recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça. E foi nesse momento que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994 e reeditado em 2010, com o relato de sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio. O segundo julgamento foi realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sobre a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional,
que se chama CEGIL, e o Comitê Latino e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que é o CLADEM, denunciaram o caso para a Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que é o CID, ou a OEA. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Estado brasileiro permaneceu e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da CIDH-OEA, de 1998 a 2001, silenciando diante das notícias, o Estado foi responsabilizado por negligência e omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história da Maria da Penha significa mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil, sistematicamente, sem que os agressores fossem punidos. Instituto mariadapenha.org.br. Essa história está lá. É aí que a gente começa a nossa pregação. Com a chegada da pandemia, alguns problemas foram notórios. Não teve como esconder esses problemas. Eles se tornaram explícitos. Ou um uso de um termo aqui popular, a flor da pele. Sabe o que é a flor da pele? Momento que as emoções superam a razão. Isso é flor da pele. Que os sentimentos brotam como suor que sai da pele. Dicionário informal. Isso é flor da pele. A diferença social foram o que mais a gente viu explícito. A diferença social, o desemprego que aumentou demais, pessoas morando na rua, sem casa, isso aumentou terrível. Perto do dia da minha casa tinha em torno de 2 moradores de rua. Hoje tem mais de 8 e a maioria é jovem. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Então, a calçada lateral do dia, que fica ali na Vila Ré, assim, até a metade é só de pessoas dormindo na rua. Você que reclamou da chuva quando veio para a igreja, ou às vezes ficou em casa porque não quis tomar chuva, imagine esses moradores. Então isso se tornou explícitos, problemas explícitos. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Outra coisa que a gente viu é sobre os problemas de convivência diária. Esses foram à tona. E a convivência diária envolve a família. Mães que não tinham paciência com os filhos, os pais que não tinham paciência com os filhos e com a mulher que não queria o marido em casa. E alguns sem poder dar nenhuma fugidinha. Eu fico em casa. Hashtag, né? Hashtag, é isso? Cadê algum jovem aí? Hashtag fica em casa. Não é? Deus meu, a confusão foi total. Porque pelo ritmo frenético, a questão de você estar na sua casa e suportar algumas coisas,
como às vezes a gente acha, como às vezes a gente age. Está meio pegando fogo ali entre a família, o que você faz? Pega a tua bolsa e vai dar uma saidinha. Vai no shopping, vai no cinema, sei lá, vai andar. Mas e como fica em casa a pandemia aí? Que ainda está um pouquinho mais controlado. E aí? Aí começam as questões. E o que mais se chegou aqui a notar são os divórcios. Que o Walter falou na nossa lição aqui na escola bíblica. E o que eu nem quis comentar porque eu ia entrar nisso. Eu falei assim, eu não vou comentar, mas quem estava na escola bíblica não precisava nem assistir a pregação. Mas como Deus quer inculcar na tua cabeça, eu estou aqui falando de novo. Então, os divórcios. Falou sobre os divórcios. Como tem aumentado os divórcios fora do normal? Tem atingido cristãos? Sim. Sim. E como? Parece que não houve diferença. Vamos aqui a alguns números. Vou deixar aqui alguns números. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de divórcios do país cresceu 75% em 5 anos. E no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil. Apenas em julho. Apenas em julho. Um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. 75% em 5 anos. Em julho, ele cresce só em julho 260%. Do ano passado. Eu estou falando 2020. 260% em julho, acima da média de janeiro, fevereiro, março, abril e junho. O maior período de convivência em ambiente doméstico por conta do isolamento social é um dos motivos para o aumento. Vamos lá. Esse aqui qual que foi o site? Isto é. Esse é o Isto É. Agência Brasil. Número de divórcios tem recorde em 2020. Esse crescimento se dá exatamente no período da pandemia, quando, por um lado, as pessoas ficaram mais tempo confinadas dentro de casa, e do outro, para evitar aglomerações, os cartórios passaram a disponibilizar, a partir de julho de 2020, o serviço de divórcio extrajudicial por meio online. Ficou mais fácil. Não se anima não, irmão. É misericórdia. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, houve aumento de 15% no número de divórcios em 2019 para 2020. Uma taxa bem maior que a média histórica de aumento de 2% a cada ano. Em números, foram mais de 43 mil divórcios extrajudiciais realizados no segundo semestre de 2020, contra mais de 38 mil divórcios em 2009. O segundo semestre de 2020 bateu o recorde de um ano inteiro de 2019. Aí depois tem uma psicóloga aqui falando. Pandemia, a psicóloga é a Dolores Peixoto Oliveira. Pandemia melhorou o relacionamento de casais que já tinham boa convivência. Então, se você já convivia bem com seu esposo, ele em casa
convívio melhor. Mas também piorou a relação entre casais que já tinham muito conflito. Aí que o estopim estava aceso. Agência Brasil. Desafiadores. Psicólogos vilaolimpia.com.br. Por conta do isolamento social, algumas incompatibilidades no matrimônio acabaram ficando mais evidentes. E muitos casais não conseguiram sustentar o casamento diante de todas essas circunstâncias atípicas. Infelizmente, a falta de perspectiva positiva de futuro no que se refere à relação fez com que o divórcio se tornasse inevitável em muitos casos. Na maioria das vezes, o desejo por oficializar as separações acontece devido à sobrecarga física e emocional imposta no convívio integral entre os parceiros, que acaba gerando vários desgastes no relacionamento. A gente estava falando do quê? Resiliência. Então já não volta no normal, forma de deformidades. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui são algumas estatísticas que eu já li. Vamos lá. As situações de estresse geram muitas vezes irritabilidade, falta de paciência e intolerância. O nível de ansiedade das pessoas está mais alto que em períodos normais. E isto também influencia nas relações, pois faz com que os indivíduos enxerguem a vida com um olhar mais negativo. Lembra da hiena do... a hiena chamava Hert, né? Hert. É um desenho antigo, gente. Já vi que o povo fez uma cara de interrogação. Vocês não lembram da hiena? Que ficava, ó vida, ó céus. Alguns lembraram aqui. Fica mentindo sua idade não, irmão. Então vamos lá. Traz aquilo lá negativo, né? Um olhar negativo sobre toda e qualquer situação. Situações em que outros momentos poderiam ser facilmente relevadas. Nessas circunstâncias acabam gerando briga e discussões. Olha o exemplo que deu o nosso pastor Walter sobre a questão de divórcio pela questão do papel do banheiro. Uma toalha molhada, a roupa que fica na cama. Não é? Parece que eu já te falei 300 vezes, você não absorve isso? A louça que não lava, não é? O sapato que fica na porta. Come e não limpa a mesa. Misericórdia, você está achando que eu sou empregada? Não é? Não é difícil? São coisas que podem ser superadas, mas gera tanta briga e nesse momento leva a discussões e divórcios. Fora isso, a questão de estresse do cotidiano, a divisão de tarefas dentro de casa, que eu acabei de falar, os filhos que necessitam de mais atenção e você não tem paciência. Meu Deus, eu vou matar esses meninos. Tudo isso tem contribuído para o distanciamento entre marido e mulher e, consequentemente, para o divórcio. Quando o João Pedro nasceu, eu trabalhava em 2 empregos, 2 hospitais. Então, eu saía às 4 da manhã, às 4h20 da manhã e voltava às 10 horas da noite. E a gente tinha alugado um apartamento no início do nosso casamento, ali na Vila Ré mesmo. E
E eu achava uma benção. Aí um dia de sábado, a gente se arrumando para ir para a igreja, tal, e arrumando, eu ajudando, tudo. Falei, nossa, Deus é maravilhoso, né? Porque esse menino não chora. Ela ficou me olhando assim e falou, lógico, você não acorda? Aí eu fiquei olhando assim. Eu falei, mas eu não acordo nenhuma vez? Não! Eu falei, nossa. Mas aí ela já veio com carinho, né? Não, é porque você também trabalhou bastante. Você trabalhou, porque eu arregalei bem o olho assim. Ela falou, porque você trabalhou bastante. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E, consequentemente, termina no quê? Em divórcios. Em divórcios. Em divórcios, gente. IBGE. Aqui fala da mesma questão de números. Também. Vamos passar aqui. Agora tem uma estatística aqui do IBGE que é muito interessante. A duração média do casamento caiu de 17,5 anos para 13,8 em 10 anos. A média, ela caiu de 17,5 anos para 13,8 anos. Em 10 anos, o período de casamento foi caindo. As pessoas não aguentam mais ficar casadas. A diferença das idades médias entre cônjuges foi de apenas 3 anos, sendo que os homens se uniram em média aos 31 anos e as mulheres aos 28 anos de idade. Tem um monte de coisa aqui. Um monte. Tem um monte. Quase metade dos casamentos que foram desfeitos em 2019 duraram menos de 10 anos. Entre 10 e 14 anos de duração foram 14,2%. Já em 18,3% dos divórcios, o casamento havia durado 26 anos. Ou mais, ou seja, tinham ultrapassado os 25 anos, que é a questão de bodas de prata. Então, como o povo não consegue viver muito, ninguém completa bodas de prata. Então, isso vai caindo. Vai caindo. E quando a gente olha aqui a estatística do tempo entre data e casamento e divórcio, é absurdo, de 2009 para 2019. Pessoas que têm bastante tempo de casamento, gente, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E os divórcios vão aumentando. Vão aumentando. Vão aumentando. A taxa de nupcialidade calculada a partir do número de casamentos a cada 1.000 habitantes com 15 anos ou mais foi de 6,2 por 1.000 no ano. No início da série histórica da pesquisa, em 1974, essa taxa chegava a 13. As regiões Nordeste e Sul registram as menores taxas, 5,4 e 5,3 casamento em média por 1.000 habitantes, enquanto que as regiões Sudeste 6,8 e Centro-Oeste 7,3 as maiores. Mas aqui a gente vai falar de 3 coisas. A gente leu no texto aqui, o texto de Cantares. O texto de Cantares 2 é assim: apanhai para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. No versículo, não vou ler nem o 16, nem o 17, porque a gente tem que se atentar ao versículo 15, para depois eu chamar ele de meu amado e dizer que o meu amado é meu. Senão, não é meu amado. Senão, eu não quero nem te ver. Não vem com conversa, não. Então, para a gente completar esse versículo aqui, ó, esse 16 e 17, a gente tem que, pelo menos, saber apanhar as raposas e as raposinhas.
O interessante aqui é que as raposas a gente vem, a gente está aqui, a gente luta contra o inimigo das nossas almas, a gente fala da questão de divórcio, né, que é uma raposa grande, tudo, mas é no convívio diário, no convívio de lar, no convívio do dia a dia, no convívio da família, que isso ele vai se atrelando, que a gente cai das coisas grandes para as coisas pequenas, que são as raposinhas. E talvez uma raposa grande, ela não passa sobre a sua cerca que você fez ali, com oração, com jejum, com isso, tal. Mas as raposinhas a qual você não dá nenhum valor, que é dentro da sua casa ou no seu convívio familiar, é que acaba passando. E acaba se tornando grande, acaba se tornando pesaroso. Então, a raposa grande não passa, mas a tua casa se enche de raposinha. Se enche. Então, aqui, ele fala sobre, a gente vai alinhar isso daqui. Ele fala sobre irritabilidade, falta de paciência e intolerância. Eu vou alinhar isso. Eu vou começar com falta de paciência. A primeira raposinha que a gente vai falar aqui é falta de paciência. A falta de paciência. Quando a gente fala sobre falta de paciência, a gente vai ler Provérbios 14, 29, que diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Isso, glória a Deus, a mesma versão. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aí quando a gente está falando de falta de paciência, a gente está falando sobre a questão de ser longânimo. Longânimo. Então, quando a gente está falando de longânimo, a gente estava falando de uma questão de tempo. De você ter tempo. Então, no Salmo 103, 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericórdia. Em outras versões, ele fala: o Senhor é longânimo e demora para irar-se e é grande em amor. Então, aqui está dizendo que o Senhor, ele demora para se irritar conosco. Então, a palavra de Deus aqui, ela nos dá um ensinamento maravilhoso, que se as raposinhas da falta de paciência, elas estão entrando na minha casa e invadindo todo o meu ser, e eu estou com o meu sentimento à flor da pele, exaltando emoções. Vocês acham que um casamento, ou um relacionamento, ou um convívio familiar dura? Se você acha que é a mesma coisa de você relar o dedo na tomada, deu choque. Então, quando a gente está falando de resiliência, a gente está falando sobre a questão de aguentar as pressões e voltar ao seu estado normal. Mas entre você aguentar uma pressão em estado normal, tem que saber o tanto que você aguenta dessa pressão. Ou quanto que você deixa Deus trabalhar sobre que aumente essa pressão, ou que aumente a sua paciência. Ou que aumente a minha paciência. Então a gente olha para dentro do nosso convívio familiar e vê que as raposinhas estão tomando conta e todo mundo fala falta com a paciência. Todo mundo falta com a paciência, todo mundo falta com aquela questão de tranquilidade, todo mundo responde asperamente. Mas aí Joel 2:3 diz assim, 2:13, diz assim: rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, tardio em irar-se, grande amor, e arrepende-se da desgraça que enviaria. Olha o exemplo que Joel, aqui o profeta Joel, ele nos dá sobre a questão de quem é o Senhor, que é o nosso guia.
que é o nosso Deus, que é em quem você confia. Então, quando a gente fala sobre essas raposinhas, a gente tem que olhar para Deus para quê? Para que todas essas estatísticas, elas possam melhorar ao longo do tempo. Porque as raposinhas, você não cura do dia para a noite. Você vai ter que diminuir o buraco da sua cerca. Você vai ter que diminuir. E às vezes a gente tem que diminuir em palavras e gestos. Mas às vezes a língua coça, não coça? Ou órgão que a gente não consegue controlar. Eu acho que Tiago tinha razão. Total razão. É o Espírito de Deus falando. Outra raposinha é a nossa irritabilidade. Irritabilidade. Provérbios 15:1. A resposta branda, mas a palavra dura. Vamos de novo, que eu acho que o povo não entendeu ou não decorou. A resposta branda, mas a palavra dura. Mas olha que coisa interessante. Um casamento. Eu vou com a minha namorada, eu vou com a minha mulher, um casamento. Não namorada, um casamento. Eu vou com a minha mulher até a praça. A lua está cheia. Olha, amor, a lua está cheia. Ai, está cheia, meu amor. Que coisa linda, né? Que Deus maravilhoso, fez tudo bom. Passa 5 anos, eu volto na mesma praça com a minha esposa. Mas olha que lua. Tá cheia. Tá cheia. Deus é bom, né? Não, é bom. É bom. Volto depois de 15 anos com a minha esposa na praça. Olha bem, a lua está cheia. Lógico que está cheia. Você não vê que está cheia? Vive cheia. Você não vê que está cheia? Você é cega. Irritabilidade. O tempo às vezes vai dando isso. A palavra, olha, todo mundo sabe decor o versículo. Olha que coisa linda. Você vê como o crente é maravilhoso. Olha só, a resposta branda desvia o furor. A palavra dura provoca ira. Mas por que a gente sempre entra com a palavra de ira? Porque a gente nunca lembra desse versículo quando a gente vai dar uma resposta e está sem falta de paciência. Eu estou por quê? Por quê? Provérbios 14:17. Quem se irrita com facilidade comete erros. Mas o homem discreto é paciente. Em Provérbios. Quem se irrita com facilidade comete erros. Quantas histórias a gente vê assim? Quantas confusões a gente vê assim? Quantas brigas a gente vê assim? Que na irritabilidade você... eu já sentei a mão. Misericórdia. A gente não para pensar antes, porque depois de 2 minutos, se você é crente de verdade, o Espírito Santo vai falar para você, muito bonito, hein, irmão? É sábado na igreja mesmo? Não, você tem que ir, porque você tem que melhorar. Você fala, eu vou. Por falta da gente pensar em 2 minutos e desviar do combate, desviar da ira, desviar da palavra ruim, desviar da agressão, de se tornar um pouco menos discreto, parar e pensar um pouco. Aí Tiago 11:19 me diz assim: meus amados irmãos, tende certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir,
Mas é todo homem, pastor. Não, você quer, eu coloco aqui. Meus amados irmãos e irmãs. Porque senão você só vai achar que é para homem. Meus amados irmãos e irmãs, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e ser tardio para se irar. A gente faz tudo ao contrário. A gente se ira primeiro, fala um monte e depois para ouvir. Se parar, né, Walter? Se parar. Então, a irritabilidade, ela toma conta do nosso lar. Então, eu estou com falta de paciente, me torno irritado com aquela situação, a ponto de tudo degringolar. E me leva a essa questão das raposinhas que invadem totalmente o meu lar. O terceiro é a tolerância. A gente tem pouca tolerância. Tem pouca tolerância. Deveríamos ter mais tolerância. E eu me coloco no meio, ninguém é santo, nem o pastor é santo. Não sou diferente de vocês. Nenhum pastor aqui dentro é diferente de vocês. Todos temos problemas e todos passamos pelas mesmas coisas que toda casa que vocês passam. Uns mais, uns menos, outros em outros tempos, outros em mais. Às vezes o irmão está firme na fé, firme nas promessas do Senhor. Pode passar o que vier. Agora, se a gente está naquela, porque minha alma está abatida, Deus me livre. Passa por um momento difícil para você ver. Lá o salmista ainda se lembrou do tempo que ele ia pelas caravanas e contava. Você vai lembrar nada, meu irmão. É irritabilidade mesmo. E aí vem a tolerância, a intolerância. A intolerância, porque é umas coisas que se repetem sempre. Por isso que a gente tem que se alinhar. Às vezes a gente quer que o outro se alinhe. E às vezes a gente não quer se alinhar. A gente acha que o defeito é do outro. E não nossa. Ontem eu cheguei um pouco mais cedo. Eu falei, Caio, nós vamos limpar a casa. Aí o Caio saiu do quarto dele, assim, com o cabelo desse tamanho. Já tinha tido a escola online, que é uma semana assim, uma semana assim. Só de ver ele, eu falei assim, Deus meu. Eu falei, Caio, você está assim. Eu falei, está em casa? Falei, Caio, nós vamos limpar a casa. Mas está suja? Eu falei, Caio, a casa suja. Eu nem abri, está suja. Mas nós vamos limpar a casa. Mas por quê? Gente, haja tolerância, haja paciência e haja não irritabilidade. Porque eu já quero dar com a vassoura, já quero dar com o rodo. Aí eu falo, Caio, precisa limpar a casa, Caio. Sua mãe vai chegar quase perto das 7 horas. A gente precisa estar 2 homens aqui. É impossível que a gente não vá limpar a casa. E a sua mãe vai chegar aqui. Ela não vai fazer, ela está cansada, ela teve gripada, tal, expliquei. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Jesus da glória, toda casa passa por isso, não é só minha. O que eu tenho que fazer? Dá vontade de fazer nada, volta a dormir lá para o seu quarto, deixa que eu faço. Aí ele começou a varrer a casa, Deus da glória. Eu não estou falando, o Caio é muito bonzinho, mas o Caio via a vida alegre. Eu acho que é eu que vejo a pressão, por isso que eu falo. Às vezes eu falo do Caio, mas o Caio vive a vida alegre. E às vezes a gente coloca tanto peso. O pastor Josué, que veio pregar aqui, ele sempre me falava assim, Douglas, às vezes o irmão fala alguma coisa pra gente, a gente coloca peso na palavra, que aquela palavra parece que você fala assim, Senhor, 5 minutos só, depois volta a ser crente.
a gente às vezes coloca muito tempo, muito peso nas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com esses pesos das palavras. Porque às vezes a pessoa jogou um pedaço de papel, mas você colocou tanto peso que a hora que ela chega em você é uma flecha, atravessou. Você fala, mas só foi um papel. Então, Colossenses, que a gente lê hoje na lição, diz assim, olha: então, como santos amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Hoje o pastor Ari falou muito bem sobre perdão. Suportando e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Também perdoai. Deus não é maravilhoso? Nessa orientação que o Espírito Santo faz a Paulo. Mas às vezes a gente não perdoa, aquilo chega como um turbilhão de queixa contra a gente. E a gente não consegue perdoar, às vezes a gente passa. Vocês viram na escola bíblica o Walter falando sobre a própria irmã. E é difícil. É difícil porque gera em nós algo que vai refletir fisicamente. Aí 1 Pedro 4,8 diz assim: antes de tudo, tendo profundo amor um com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Uma multidão. Multidão. Olha que interessante. Imagine multidão. Vou colocar o Morumbi, tá? Não se queixe os corintianos. Imagine o Morumbi lotado. Uma multidão, né? Uma multidão. Multidão. Senhor, o pecado é todo meu? É teu. É teu. Misericórdia. Mas eu vou perdoar porque você perdoou. Deus é ou não é maravilhoso? Romanos 15, do 1 ao 5. Nós que somos fortes. Essa palavra aqui é complicada. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza de agradar a nós mesmos. De novo, olha só. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos e de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo. A gente quer que sempre o próximo agrade a gente. Visando o que é bom para a edificação dele. Não é a tua edificação, é a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. E aponta para Cristo. Então, quando a gente fala sobre a questão das raposinhas, que a gente fala da falta de paciência, da irritabilidade e da tolerância, isso tudo está embutido dentro do convívio familiar. E desse aumento de divórcio que tem tido. E as pessoas, às vezes, não têm tolerância nenhuma. Então, é aquilo, o Senhor prepara uma amada. Deus prepara a amada. Ou o amado. Passa 5 anos, você fala, Senhor, mas era mesmo? Mas era. Você já começa a olhar e falar, eu acho que eu fui precipitado, eu fui precipitada. Mas você orou. Orei. Então Deus se enganou? Ah, não sei. Aí bota um monte de defeito no outro ou na outra.
E tem as separações, gente. Então, aos casais aí, que estão iniciando, que nem o Felipe, a Ana, a Lucélia e o Cadu, prestem muita atenção. E as diaconisas da igreja, como diz assim, as mais velhas ensinem as mais novas a como se dar com lar, com os filhos, com o marido. Deve haver o conselho. Então, antes da gente entrar para essa estatística aqui, que é horrenda, a gente tem que ver qual tipo de raposinha que tem entrado em nossa casa, qual tipo de raposinha que tem entrado no nosso lar. É a falta de paciência, é a irritabilidade, é a tolerância. Eu não tolero mais, então eu já quero partir. Deus deu casa, deu carro, tudo foi Deus. Glória a Deus, aquela bênção, tudo. Passa daqui 5 anos, desfez tudo. Aí fala que não é Deus. E Deus é de confusão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Erramos. Às vezes há divórcio entre nós? Sim, há divórcio entre nós. Mas a gente tem que aprender. E a gente tem que auxiliar. E a gente tem que ensinar. Para talvez o erro que nós cometemos, os outros também não cometam. Para que os mais novos, eles possam andar. Para que os mais novos, eles também pensam como casamento. Para que as pessoas olhem, os seus filhos olhem para o casamento seu e vejam como uma instituição divina. Ou não falar, eu não vou casar. Eu não vou ter filho. Porque cresce esse número. Cresce. Mas agora dá até para casar, porque o sistema está tão fácil de separar e de divorciar, que se torna. A pandemia foi um avanço juridicamente? Foi um avanço juridicamente, em várias estacas. Mas, meu Deus, fermentou muito convívio familiar. Então se porta de pé, igreja. E nós vamos orar. Qual a raposinha que às vezes tem entrado no seu lar? Em qualquer tipo de convívio, com filho, com filha, com irmão, com irmã, com esposo, com a esposa. Qual tipo de convívio? Você sabe. Você conhece. Eu conheço. Eu sei em meu lar. Eu sei naquilo que eu preciso melhorar. Eu sei naquilo que eu tenho que deixar Deus trabalhar. Eu sei daquilo que eu tenho que diminuir o buraco da minha cerca para que isso não aconteça. Para que depois a gente não tenha famílias dilaceradas, cheias de confusão, cheias de atrito. Onde você pode melhorar? Amém? Minha voz está falhando já. Mas nós vamos orar. E curva a tua cabeça. Ora comigo. Pode orar, gente. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, vem sobre o meu lar. Vem sobre o nosso lar, Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas dificuldades. Vem, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, de graça, de glória, de poder. Restabelece, Senhor. Restabelece, Senhor, a nossa família.
Restabelece, Senhor Deus, nosso convívio familiar diante de todas essas dificuldades. Sim, Senhor. Entra com a tua providência. Entra com a tua graça. Entra com a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Porque tu és um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de glória. E nós te louvamos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Te agradecemos por esta palavra, Senhor Deus. E tu sabes, ó Senhor, as minhas falhas. Tu sabes, ó Senhor, onde eu preciso melhorar como pai, como esposo, como irmão. Senhor, vem sobre nós e nos ajuda, Senhor, para que o teu nome, somente o teu santo nome, seja glorificado. Vai sobre os casamentos, Senhor. Vai sobre as famílias, Senhor Deus. Desfaz todo o mal, Senhor. Toda artimanha maligna. Senhor Deus, que possamos pela tua misericórdia, que possamos pela tua graça, Senhor. Senhor, passar esses tempos difíceis. Senhor, nos faz, ó Pai, a te adorar e te bendizer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus tem misericórdia. Amém. Qual a frase? Entender para atender. Eu já vi essa frase, Walter. É interessante. Walter, vem cá orar pelos pedidos. Por favor, em nome de Jesus. Estou aqui o seu microfone. Ora por esses pedidos aqui e pode nos despedir com a bênção. Por favor. Estava ouvindo a... Entendi. Não. Eu estava ouvindo a palavra e quando está tudo bem é tão bom, né? Não é, irmãos? Uma delícia. Mas quando começa a surgir as raposinhas, olha, são momentos que a gente tem que... É difícil. Precisamos de muita direção, orientação do Senhor. Tem muitos pedidos aqui. E hoje nós estivemos conversando com a diaconisa irmã Arminda e com a Gislaine. A Gislaine nós conversamos. A irmã Arminda foi operada, está em recuperação, e a Gislaine pediu para que a cirurgia dela era ser segunda-feira, né, Eliane? Dia 23. Como a mãe estava em recuperação, ela pediu que a dela fosse adiada, porque ela quer ver a recuperação da mãe. A gente veio até comentando no carro, gente, que coisa linda. A filha está numa situação difícil, quase cega, sem mover da cama. Tem a parte da cirurgia dela que vai ser segunda, ela pediu que fosse adiada para que a mãe fosse recuperada primeiro. Nós vamos orar por ela. Começamos agradecendo pela irmã Lazinha. Já está andando, né, Douglas? A Lazinha. Está bem? Nossa, oh glória. Muito bom. Deus seja louvado. Pela melhora também da irmã Rosângela, falei com ela hoje de manhã. Ela falou que sábado ela vai vir congregar, já não vai transmitindo mais, a doença não está transmitindo. Fiquei muito contente pelo WhatsApp que ela me mandou. Continuamos orando por ela, pelo Edival e pela Priscila.
A irmã Sandra pediu oração pela Maria, Luísa, Luciana, e que se encontra entubada. Já saiu ou não? Ainda está entubada? Tá? Falamos da Arminda, a Marinalva, pela Adriane. Gente, olha, família da Vânia, que a Valéria adotou, né, Valéria? Isso é nobre, viu? Isso é nobre. A diaconisa Naí já falou na lição, aqui de manhã, que ela está muito bem, graças a Deus, né, diaconisa? Fruto de quê? De oração. Eu acredito. Foi o poder de Deus, irmã. Aleluia. Mara, melhor. Isaac pede pela família. Tem mais aqui, olha, são muitos. A Andréia, por saúde. Pela libertação do Lucas. Droga, né, Douglas? Dependente químico. Radamés, olha que nome lindo. Moisés, Jaqueline, Gisele, Vanderlei, Rony e Raquel. Bastante gente. Irmão Paulinho, ele estava aqui hoje, né? Está aí? Pela família dele. Irmão Roberto, precisa de muito, irmão, da nossa oração, irmão Roberto. A gente vê ele sorrindo aqui, irmão, mas ele precisa da nossa oração. Roberto Honorato. Dudu, adotamos você na oração já, não tem jeito. A Flávia pede, a Lígia, a Daiane, a Valéria, a Luísa. Nossa, gente, tem muita. A Neidinha pede pela sua família e tem mais. A irmã Gedeoni, a Marinalva e pelos jovens da igreja. A mulher do? Tá. E recebemos também no falecimento do... Mais uma, olha um baque, irmãos, para essa família, Brito. Andrade. Pela Larissa, João Pedro, e pelo Douglas e pela Larissa. Troquei para não ficar as duas. Levantamos a nossa voz e as nossas mãos. Gente, tem gente que cada um age de uma forma diferente. O Douglas pregou muito bem. Dependendo da situação, as reações são múltiplas. Tem umas que são até assim, você descrever e falar, não acredito que a pessoa fez isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti, Senhor. Como vimos testemunho de pessoas que receberam a cura, a bênção e a vitória. Mas tem muitos aqui, Senhor, aqui nesses pedidos. Como que acabou aqui agora de chegar a nossa irmã Ilza. Momento difícil. Talvez até insuportável. Mas o Teu Espírito que penetra todas as coisas, que vai nas juntas e medulas. Aleluia. Que é o Consolador. Visita, Senhor. Repreende, Pai, todo vício, toda dificuldade, toda opressão, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Visita a Rosângela, visita a Adriane, Senhor. Oh Deus, o Deus de toda consolação. Estende as tuas mãos de poder sobre essas vidas, sobre essas famílias, todos os jovens da igreja. Quebra, Senhor, todo laço maligno, todo o suporte que veio mandado, saia. Dê a bênção, dê a vitória, no nome de Jesus. Entra nos ares, quebra, Senhor. Saia todo demônio alojado. Dê a bênção. Visita Maria José, Senhor. Cobre, Senhor, aquele lar com Teu poder, com a Tua graça.
com a tua glória, com a tua unção. Oh Deus de poder, aleluia, o Deus que faz muito mais do que pensamos e pedimos, aleluia. Toma conta, Deus, jovens, segura, Senhor, na mão de cada um. Repreende, ó Pai, toda barreira, todo impedimento, toda obra maligna em nome de Jesus Cristo, todas as más companhias. Saia. Saia. Visita, Senhor, a família Andrade. Oh, Jesus. Que palavra faremos para eles? Nada. Mas tu pode, aleluia, derramar um bálsamo sobre aquelas vidas. Oh, aleluia. Consolar, confortar e abençoar no nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa rica oportunidade. Oh, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Eu estava orando, e essa semana, eu passo na rua assim, tem uma rotatória. A rotatória une 1, 2, 3 e 4. E no meio daquela rotatória, tinha um trabalho de umbanda, feito de flores vermelhas, tinha um nome da família escrita lá no meio. Eu falei, meu Deus, como o demônio se incomoda para atrapalhar as famílias? Como ele trabalha. E pode olhar, em todos os postes que a gente encontra na rua, está escrito lá, prove para ver, união de casais. Não é isso que a gente lê? Por aí, na propaganda? E conosco está aquele que é maior do que tudo isso, irmão. Oh, glórias. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fechamos os olhos e nos despedimos dizendo, oh, Yamassuri Cristo Yandarabas. E canta Mahacha. Olha, Yaramashika Yorias, Yarayamandurias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. O que nós dizemos? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.